Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Eu tinha decidido que eu não ia ver o filme da Liga da Justiça, sabe? Ele é uma continuação ali do Superman vs Batman, que foi um filme que eu achei, assim, no mínimo sofrível. Eu assisti o filme aqui em casa, assim, fazendo outra coisa, porque o problema dele nem era só o visual, aquela estética do Zack Snyder que eu não gosto, que eu acho meio pavorosa. O problema dele era que o roteiro era muito ruim, a história era muito ruim, a edição do filme foi uma maçaroca, assim, de ideias sem sentido, que provavelmente foi saindo da cabeça dos executivos ali que acham que o público é imbecil. E foram mexendo no filme para criar um universo DC no cinema que, assim, o filme do Superman e Batman acabou virando um alicerce muito frágil, né, para sustentar esse universo todo. A gente até entende que eles queriam grudar ali no sucesso da Marvel, mas você não tem como improvisar num filme só um projeto que a Marvel foi construindo em 10 anos, né? Mas eu vi algumas pessoas falando bem do filme, falando que era legal. Daí a pouco já começou a mudar um pouco pra não é ruim. Mas eu falei, bom, vou assistir. Primeiro tem esse lance da estética do Snyder, que é uma coisa meio ame ou odeie. Eu respeito quem gosta, mas assim, a fotografia dos filmes dele, pra mim, aqueles efeitos péssimos de computação gráfica, aquelas câmeras lentas desnecessárias, sabe? Ele usa a câmera lenta pra tudo, é uma coisa que me incomoda. Uma das coisas que me incomodam bastante, assim, é que a fotografia ela é tão mal feita que eu não recomendo você ver nem em 3D nem em IMAX. Se você for gastar dinheiro com ingresso, vai numa sala normal, porque não vale a pena mesmo. Não tem nada ali visualmente bonito pra você ver. Assim, não tem nenhum espetáculo cinematográfico. Ou, assim, espera pra ver em casa, sabe? O filme deve ficar ótimo pra você assistir no celular. Às vezes pequenininho fica menos ruim, né? Ele lembra muito um videogame, sabe? Aqueles trailers de videogame que assim você olha e fala, nossa, que produção excelente para um videogame. É isso, é uma produção excelente para um videogame, só que para um filme, sei lá, né? Fora que tem o uso ali, né, da câmera lenta na cena de ação da Mulher Maravilha, quando ela aparece no filme, eu tava assistindo e tava pensando assim, puta, eu não tinha gostado do filme da Mulher Maravilha, né, do filme solo dela. Eu achei que a direção foi mais ou menos, mas depois que eu vi o Zack Snyder dirigindo ela, e achei o filme dela sensacional. Acho que sim, pode dar um Oscar de fotografia pra quem dirigiu o filme dela. Em comparação com o da Liga, é doído. Tem, assim, tem um único uso útil ali pra câmera lenta no filme, que é uma cena entre o Flash e o Superman com os dois em alta velocidade. É um uso útil, é um negócio que funciona, mas fora isso, é só gosto do diretor, né? Mas como eu disse, tem quem gosta dos filmes dele, e se você é uma das pessoas que gosta desse diretor, que pira nesse visual dele, vai sem medo, porque tudo que ele faz, todos os vícios dele, todas as manias dele estão lá. Então se você gosta disso, você vai adorar. Agora, sobre a história. Assim, o maior problema, de novo, é que ela foi mexida e remexida muitas vezes depois do filme já estar praticamente filmado. Teve ali o problema do Zack Snyder, que se afastou no meio da filmagem por causa daquele problema de família dele e tal. Pra quem não sabe, a filha dele se suicidou e ele se afastou de todos os projetos cinematográficos e tudo mais. E daí o estúdio teve que trazer outros diretores, teve que refilmar coisas, remontar. E teve até a questão lá do bigode do Superman, que o ator Henry Cavill estava em outro filme com contrato e só queriam que ele refilmasse uma cena, tiveram que fazer a cena em CG porque ele não podia tirar o bigode por causa do contrato do outro filme. E daí o resultado disso é aquela coisa assim, né? O filme tem aquele clima escurão, deprê, bem na linha Superman e Batman, só que refilmaram e remodelaram o texto pra ficar parecido com uma comedinha de ação da Marvel.
Daí você tem um filme com um visual bizarro e sinistro, mas cheio de piada que não combina com aquele clima, né? Outro erro, assim, de estratégia, né, do estúdio é que o Superman ele morreu no final do filme anterior. E ele, supostamente, ele não tá nesse filme. Ele não aparece em nenhuma peça publicitária. Quando ele aparece no trailer, fica subentendido que é, assim, um sonho ou uma memória da Lois. Mas, aquela coisa, todo mundo sabia que ele ia voltar. Tem a cena extra lá no filme, lá no final do filme, que já indicava, né, com as pedrinhas mexendo. Mas, se você faz uma campanha de divulgação que exclui ele das peças publicitárias, das vendas, de tudo que está no cinema, por que dias antes você solta o Henry Cavill para dar um monte de entrevista falando que você vai ver o Superman de verdade no cinema? Sei lá se é desespero, se é erro, mas assim, né, no mínimo uma falta de coordenação. Fora isso, o filme tem todos aqueles vícios dos filmes de ação de 20 anos atrás. Ele passa a metade do filme montando a liga, tem a luta do herói contra herói, uma batalha onde os heróis perdem e uma batalha final. Não é um esquema ruim, não é uma coisa que não funcione. Se esse filme tivesse saído 20 anos atrás, eu ia ter adorado esse filme. Eu ia sair do cinema vibrando, ia pra casa ler o melhor quadrinho da minha vida na época, que era a saga do Clone do Homem-Aranha. Infelizmente o filme chegou tarde demais, né? E hoje, assim, só você juntar um grupo de super-heróis não basta. Só isso não empolga. O filme tem que ser bom por si. E não porque você tá fazendo um negócio que, ninguém nunca fez antes, porque todo mundo já fez agora, né? Mas assim, no fim, o filme ele não é péssimo. Ele é um filme ok. Dá pra assistir. Ele não é um filme tão inassistível como foi Superman e Batman. Tem uma coisa ou outra ali que me incomodou. Pra mim, o principal problema de construção é o Flash. Esse Flash do Ezra Miller, ele é um personagem muito ruim. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu acho que talvez ele foi um dos que mais mexeram, porque eles decidiram que ele ia ser o alívio cômico do filme. E tudo bem ele ser o alívio cômico do filme. Só que fizeram ele um personagem imbecil. Assim, o personagem é burro, é atrapalhado, não faz o menor sentido. E fora que decidiram que o Flash ali ele não sabe lutar. E não só isso, ele morre de medo de tudo. Ele tem medo de água, ele tem medo de bicho, ele tem medo de sangue. E que raio de super-herói é esse, né? E não funciona dentro de um filme tão curto. Talvez funcionasse você fazer uma série igual um Monk, um super-herói meio Monk, né? Super-herói com um toque. Mas dentro de um filme que tem que correr, tem que acontecer tudo em 2 horas, um personagem desse não funciona, né? E é uma pena que o Flash é um personagem que eu adoro. E ele é um personagem super simples, né? O Flash do seriado é excelente, por exemplo. Mas, né, no fim, a única estratégia boa que fizeram foi fazer o filme do Superman e Batman antes, assim, foi fazer ele ser um filme tão ruim, que você vai ver a Liga, assim, sem expectativa nenhuma. Você vai, assiste e sai falando, não é tão ruim assim. E não é tão ruim assim, mas também não é bom. Agora, se você pensar bem, eles acabaram fazendo o caminho inverso da Marvel. Não tô falando que a Marvel faz filme bom e eles fizeram ruim. Tô falando que eles fizeram o inverso no conceito. Eles fizeram primeiro um filme do grupo e a partir daí eles vão construir os filmes solos. Não sei se vai ser alguma coisa boa, mas vai que sai, né? Agora eu vou comentar umas coisinhas que são spoilers. Então se você quiser parar o vídeo aqui. Aí no fundo eu fiz uma aquarela rapidinha de um Fatman, um Batman gordinho, inspirado aí no Batman do Ben Affleck. E o Ben Affleck nem tá gordinho, mas ele fica com uma cara meio de inchado naquela roupa, é muito estranho. Enfim, não que ele seja o pior Batman de todos não, viu? Porque tem ali os Batmans antigos que eram difíceis. Mas enfim, então vou falar uns spoilers. Se você quiser parar, só curtir o vídeo, compartilhar e voltar depois para assistir o filme.
E o que eu queria falar é assim, a forma como eles ressuscitaram o Superman, ela foi bem legal no filme, mas ela deixou totalmente sem sentido a cena extra do Superman e Batman. Porque a cena extra do Superman e Batman dava a entender que ia ser uma coisa parecida com a morte do Superman nos quadrinhos. Que ele não estava exatamente morto, ele estava ali numa suspensão e tal. Por isso fazia sentido as pedrinhas voando no final do filme. Mas, quando chega nesse filme, de novo uma descoordenação aí total de roteiro, o Superman tá morto, morto. E eles ressuscitam de verdade, ele usando lá a caixa materna, usando uma máquina kryptoniana e tal. Agora, outra questão é assim, por que eles escolheram o Steppenwolf como vilão? Porra, tudo bem, tá? Você já tem grandes personagens, mas você precisa pegar um vilão desconhecido e um vilão tão sem graça nenhuma. Ele só é forte, ele só é um batistaca, assim, né? Ele não tem nenhum sentido ser ele. Eles estão guardando o Darkseid pra quê? O Darkseid era pra ser o vilão desse filme. Por que não colocar ele no filme? Se coloca ele, o mundo nerd fica assim, em êxtase. Você já tem um filme só isso, só de ter o Darkseid dentro do filme já é um filme gigantesco da Liga, já é um filme excelente. Você pode até dizer que eles têm um plano a longo prazo, de colocar ele em outro filme, mas assim, eles não são tão bons em longo prazo. E se fosse isso, você podia pelo menos fazer uma cena extra, né? Faz igual fizeram com o Thanos na Marvel. Coloca ele lá falando, se o cara não conseguiu fazer, eu mesmo vou conquistar a Terra. Mas, puta, nem isso. Em vez disso, eles colocam uma cena extra com o Lex Luthor e um Exterminador conversando pra formar uma Liga da Injustiça, uma Legião do Mal. Sabe? Ceninha extra, assim, que nem empolga tanto, né? É um desperdício. E uma coisa legal é que eles colocaram a Lanterna Verde em uma cena, bem no começo do filme, quando tá contando a história da primeira invasão do Steppenwolf. Aparece uma Lanterna Verde sendo morto e um anel voando, que é mais ou menos o que acontece, não exatamente nesse contexto, mas assim, é o que acontece quando surge o Lanterna Verde da Terra, né? Um lanterna que tá pelo espaço vem pra cá e morre, e o anel vai e encontra outro portador que vira o Lanterna da Terra. Então, quem sabe ali já é a portinha para fazer o filme solo do Lanterna, refazer, né, porque o filme anterior era muito ruim e já foi descartado totalmente. Refaz o filme e coloca ele num próximo filme da Liga. Enfim, é isso que eu tinha pra falar. E, sei lá, eu não vou falar pra você ir ver o filme, mas é aquela curiosidade nerd, né? A Liga da Justiça e tal, você lê nos quadrinhos e você quer ver no cinema. Sei lá, eu não condeno não, eu acho válido. Eu tinha essa curiosidade, fui ver, e principalmente porque eu vi as pessoas falando bem, mas assim, se eu tivesse esperado um pouco e lido algumas resenhas mesmo, porque as pessoas falaram bem, mas falaram só assim, é bom, não é ruim. Porque a Warner segurou e não deixou os jornalistas fazerem resenhas do filme antes dele estrear. Eles fizeram o que eles chamam de embargo. Então, mas se eu tivesse esperado e visto algumas resenhas, talvez eu não assistisse o filme, mas sei lá. Aliás, nesse embargo da Warner, tem um site americano que chama Rotten Tomatoes, que ele faz ali, tem uns críticos cadastrados que vão colocando resenhas positivas e negativas e ele cria uma avaliação de média ali do filme. E a Warner, que tem ali dentro dos seus executivos alguns acionistas do Rotten Tomatoes, fez o site segurar até a última hora o ranking deles, justamente para não afastar o público. E o Rotten Tomatoes segurou assim até quase no último minuto, mas depois soltou e dentro do tomatômetro, a última vez que eu vi, ele estava com 44% de avaliação. Isso quer dizer, ele está com mais avaliação negativa do que positiva.
Então é isso, obrigado por ouvir até aqui. Curta, compartilhe, comente aí o vídeo, comente aí o que você achou e vamos nessa.